servidora efetiva da FUNAC, e ela vai contar um pouco dessa trajetória desses 30 anos. Na Socioeducação, a Alexandrina é conhecida carinhosamente como Lili. Conte um pouco para a gente da sua trajetória na Fundação e o que mais te marcou nesses 30 anos. É uma longa história, Érica. Eu lembro que nós estamos aqui passando por essa instituição desde a década de 80. Imagina, antes mesmo do Estatuto da Criança e Adolescente. Na época, essa instituição ainda era conhecida por FEBEM, denominada por FEBEM. E ela era orientada, ou a sua política era orientada ainda pela Política Nacional do Atendimento à Criança e Adolescente, cuja instituição, cujo órgão é conhecido por FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Pense essa trajetória longa. E na época nós nos incomodávamos muito a forma como as crianças e adolescentes eram tratados, ainda muito como objeto de intervenção por parte do Estado. E, felizmente, com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi assim, um ganho imenso, as crianças e adolescentes passam a ser vistos enquanto sujeito de direitos, né? Quando seres em processo de crescimento. Enfim, a doutrina de situação irregular, antes adotada pelas então FEBEM, passa a ser, substituída pela doutrina de proteção integral. Está lá no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esta instituição, ela precisou se adaptar, né? E aí, em 93, foi criado, então, a Fundação da Criança e do Adolescente. Eu posso afirmar que como nós conseguimos avançar nesse atendimento socioeducativo. Hoje nós podemos garantir que nós temos um atendimento humanizado. Nós podemos garantir que as políticas públicas elas estão sendo ofertadas aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Nós temos uma política de educação em pleno funcionamento, nós temos uma política de profissionalização, nós temos um atendimento à saúde mental e nós temos uma metodologia que humaniza muito o atendimento, que chama-se a metodologia da justiça restaurativa no espaço socioeducativo. Nós iniciamos esse processo ainda em 2012, tá? Sobretudo na então unidade denominada Centro da Juventude Esperança, onde era muito forte a relação coercitiva. Tá? E ano passado, a instituição investiu um recurso, muito fortemente na formação dos servidores para o uso da metodologia das práticas restaurativas nos espaços socioeducativos. E aí, hoje nós podemos dizer que aí existe uma relação de respeito, do servidor para com o adolescente, existe uma relação dialógica, existe as relações interpessoais, elas acontecem de forma amistosa, as situações de conflitos estão sendo resolvidas de forma bem diferente do que eu acompanhei em 2012, 2013. As pessoas conseguem sentar para estar ouvindo o adolescente. Há um processo de escuta,
Eu posso afirmar hoje, porque eu acompanho, enquanto técnico que compõe a coordenação dos programas socioeducativos, e acompanho as unidades, e percebo que reduziu muito o índice de violência institucional cometido contra adolescentes. Né? Muito quando nós íamos muito para o embate, quando nós identificávamos situações de adolescentes com marcas de cacetetes, quando não havia o processo de escuta, quando havia uma relação desrespeitosa, e quando a gente percebe que o cotidiano da instituição, no atual momento, vem funcionando de forma tranquila, né, sem aquelas situações que nos deixavam preocupados, e percebíamos que o adolescente não tinha retorno nenhum com aquela forma de ser tratado. Isso nos deixa muito bem, isso nos deixa tranquilo, isso nos deixa feliz. Agora eu queria que tu compartilhasse conosco o momento mais marcante da tua vida enquanto servidora da socioeducação. O mais marcou um acontecimento, uma lembrança que tu tenha de toda essa tua trajetória? Eu tenho várias lembranças. Uma delas, por exemplo, é quando um adolescente, ele estava em uma dada unidade, aí ele foi desligado, depois ele retornou, cometeu outro ato infracional, e ele já em uma unidade seguinte, ele mandou um recado para mim que queria me ver. E a primeira coisa que ele pediu, no caso, não foi só a minha Conceição Coimbra. E ele disse para a gente, tia Lili, vamos fazer aqueles círculos, porque eu preciso muito que vocês conversem com a gente de uma outra forma. E aí nós retomamos, né, o acompanhamento com esse adolescente, e a gente lembra, isso foi já uma unidade de Ribamar, né? E eu lembro que meses depois ele conseguiu, né, ser desligado da medida. Então, para mim, esse foi um exemplo, né, positivo do quanto as práticas restaurativas consegue operar milagres na vida dos adolescentes, né? Eu gostaria que deixasse também, Alexandrina, uma mensagem, né, para os servidores, para inspirar também os novos servidores que estão entrando aí na socioeducação. Eu queria desejar aos servidores desta instituição que continuem firmes e fortes, né, nesse propósito de fazer com que essa instituição ela se torne cada vez mais humanizada, cada vez mais restaurativa, cada vez mais dialógica, cada vez mais respeitosa. Eu creio nisso. Né? Esse é o nosso desafio e a gente tem que manter esse propósito até o final. Obrigada. Tá?